pessoal, tudo bem? Sou Bruno Oliveira da Opus Contabilidade e hoje eu quero falar com você sobre um assunto que eu comentei no vídeo anterior com relação a brasileiros residentes no exterior que entregam a declaração e a comunicação de saída definitiva. Sobre esse assunto, eu gostaria de esclarecer um ponto muito importante. A orientação legal da Receita Federal do Brasil com relação aos brasileiros que passam a residir no exterior ou mesmo que se mantêm fora do país de maneira temporária, de forma temporária, devem entregar obrigatoriamente a declaração e a comunicação de saída definitiva. E junto a essa orientação, diz também que o brasileiro que tem essa condição de não residente declarado, mesmo que assuma alguma condição obrigatória no país para a entrega da declaração de ajuste anual, não deve entregar essa declaração. Essa que a gente entrega todo ano entre os meses de março e abril. Só que existe uma exceção para esse caso. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje brevemente com vocês. O brasileiro não residente fiscal, ou seja, é aquele que sai do Brasil, se ausenta do Brasil, e entrega a declaração de saída definitiva e a comunicação de saída definitiva, e vai oferir rendimentos em outro país, e que, num determinado momento, passa a investir no Brasil em renda variável, fornecendo o endereço no país, quando ele vai abrir a conta na corretora, esse brasileiro, esse cidadão, esse declarante, assume uma condição obrigatória como residente fiscal, mesmo tendo transmitido a declaração de saída definitiva. Consequentemente, no ano subsequente àquele que lhe aportou recursos em renda variável na Bolsa de Valores do Brasil, seja em ações ou fundos imobiliários, ele está obrigado a entregar a declaração de ajuste anual. Mas por que isso? Porque a legislação brasileira obriga as fontes pagadoras dos rendimentos que o brasileiro residente no exterior recebe no Brasil, obriga a fonte pagadora a recolher os impostos. Consequentemente, essa burocracia e também essa obrigação fiscal fazem com que as instituições financeiras e as corretoras de investimentos acabem não aceitando os investidores não residentes. A saída que eles encontram para isso, quando existe uma necessidade ou mesmo uma vontade de investir em renda variável, é abrir a conta na corretora, fornecendo o endereço no Brasil, um endereço válido. Isso é muito comum. Consequentemente, ao fornecer um endereço válido no Brasil e começar a aportar recursos em renda variável, o brasileiro não residente assume uma condição obrigatória, que é o ganho lá em Bolsa de Valores. Ganhos que eu quero dizer pode ser isentos, tributários ou mesmo prejuízo, né, na negociação desses ativos. E aí ele está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Então perceba, pessoal, o brasileiro se ausentou do Brasil, fez tudo certinho, entregou a comunicação de saída definitiva. Ele pretende ficar fora uns 10 anos. No segundo ano, por falta de informação, ele investe em renda variável no Brasil, fornecendo um endereço no país. Ele assume a condição obrigatória, ou seja, entregou a declaração de saída definitiva, reside no exterior, consequentemente, ele precisa declarar imposto de renda no Brasil. Então, essa é a única exceção do brasileiro quando entrega a declaração de saída definitiva e comunicação de saída definitiva tem para a entrega da declaração de ajuste anual a partir dessa obrigação assumida por ele, ou seja, investimentos em renda variável. Esse conteúdo está dando sequência com o anterior que eu falei sobre a declaração de saída definitiva e a comunicação de saída definitiva. Eu vou fazer uma sequência com relação a essa questão de brasileiros no exterior, porque isso é dúvida muito recorrente com a gente lá na Opus e também nos nossos canais. Consequentemente, eu acredito que, esclarecendo dessa forma, a gente acaba ajudando e auxiliando as pessoas a fazer o procedimento correto. Se você gostou desse conteúdo e ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, ative as notificações, deixe o seu like. Semanalmente estamos aqui sempre postando vídeos novos com conteúdos relevantes de imposto de renda, tributação sobre investimentos, contabilidade, empreendedorismo, para você que se interessa por esse tema. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.